dia, boa tarde e boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa apresentação, ela integra o conjunto de atividades letivas do semestre e serve como requisito essencial para a avaliação da disciplina de Gestão e Empreendedorismo, ministrada pelo professor Gilderberg Alves, no IFSU. Nós somos a equipe composta por Brenda Procasca, Gabriela Ávila, Júlia Borba, Luísa Borba e Mariana Meyer e ficamos responsáveis por apresentar o capítulo 6, Teoria dos Sistemas Abertos e Perspectiva Sociotécnica das Organizações. E hoje nós vamos responder uma pergunta. Por que algumas organizações conseguem sobreviver por décadas, enquanto outras desaparecem rapidamente? Para responder essa pergunta, a nossa equipe conversou com alguns especialistas e analisou a teoria geral dos sistemas para nos ajudar. Vamos ao nosso repórter. Muito obrigada, Júlia. Então, antes de começarmos a nossa reportagem, a gente precisa entender qual a ideia central desse capítulo. A teoria de sistemas abertos busca explicar que as organizações não funcionam como partes isoladas, mas como sistemas formados por diversos elementos que dependem uns dos outros e que mantêm constante interação com o ambiente externo. Em outras palavras, uma empresa não é apenas um conjunto de setores ou pessoas trabalhando separadamente. Ela é um sistema em que cada parte influencia as demais e também sofre influências dos ambientes que estão inseridas. A teoria de sistemas se originou por volta dos anos de 1950, onde após a Segunda Guerra Mundial, pesquisadores começaram a perceber que os acontecimentos de uma parte do mundo afetavam várias outras partes. Essa interdependência chamou a atenção dos cientistas. E por que esse tema é tão importante para a gestão e o empreendedorismo? Ele ajuda gestores e empreendedores a compreenderem que o sucesso de uma organização não depende apenas de um único setor, de uma única pessoa ou de uma única decisão. Os resultados surgem da interação entre pessoas, recursos, tecnologia, processos e ambiente externo. Além disso, essa teoria mostra que nenhuma organização vive isolada. Mudanças econômicas, sociais, tecnológicas e até comportamentais podem impactar diferentemente o funcionamento de uma empresa. Por isso, gestores precisam estar atentos ao ambiente e adaptar constantemente suas organizações. Para os empreendedores, essa visão é fundamental, porque permite enxergar o negócio como um todo. Em vez de focar apenas em vendas ou apenas no lucro, o empreendedor passa a compreender a importância das pessoas, da comunicação, da inovação, dos clientes e da relação com o mercado. Portanto, a principal mensagem desse capítulo é que organizações bem-sucedidas são aquelas que conseguem integrar suas próprias partes internas e se adaptar às mudanças do ambiente externo. Vamos para a entrevista. A teoria geral dos sistemas surgiu principalmente com Ludwig von Bertalanffy. Ele observou que diversas áreas do conhecimento apresentavam características semelhantes. Por exemplo, o corpo humano, com o sistema digestório, o sistema nervoso, o sistema muscular, uma empresa, com o RH, com o financeiro, com a administração, e até mesmo uma sociedade, elas possuem partes diferentes que trabalham juntas. Ele acreditava, então, que seria possível criar princípios gerais capazes de explicar todos esses sistemas. Então, essa teoria não surgiu apenas para estudar empresas? Não, ela nasceu na biologia, mas acabou influenciando diversas áreas, como administração, sociologia e até psicologia. Ok, mas uma palavra aparece o tempo todo nessa teoria: sistema. O que é um sistema? Sistema é um conjunto de partes que possuem funções diferentes, mas que dependem umas das outras. Nenhuma parte funciona completamente sozinha. Poderia explicar melhor pra gente? Sim, o corpo humano é um ótimo exemplo, como eu já disse. O sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas. O circulatório transporta nutrientes e oxigênio. O sistema nervoso, ele coordena as atividades do organismo. São funções totalmente diferentes, mas elas todas trabalham juntas pelo funcionamento do corpo. E nas organizações, como é que funciona? Acontece exatamente a mesma coisa. Temos setores como o marketing, os recursos humanos, a produção, o financeiro. Cada um deles possui as suas responsabilidades próprias, totalmente diferentes uma das outras. Mas se um deles falhar, todos são afetados. Então quer dizer que o sucesso de uma empresa depende da integração entre seus setores? Exatamente. Essa é uma das ideias centrais da teoria. Um conceito muito importante apresentado por Bertalanffy foi o sistema aberto. O que isso significa?
significa que a organização mantém contato constante com o ambiente externo. Ela recebe recursos, transforma esses recursos e devolve resultados ao ambiente. Poderia nos dar um exemplo só para ficar mais claro para os nossos telespectadores? Uma padaria recebe farinha, energia elétrica, funcionários e equipamento do ambiente externo. Depois, ela transforma esses recursos em produtos. Por fim, ela vende esses pães para a sociedade, então de volta para o sistema externo. Esse processo, ele ocorre continuamente, por isso dizemos que ele é um sistema aberto. Muito obrigada, doutora Luísa. Agora, de volta ao estúdio. Muito obrigada, Mari. Agora, falando um pouco sobre uma teoria relacionada aos sistemas abertos, a gente vai chamar a doutora Meyer para conversar com a gente um pouquinho sobre o funcionalismo. Estamos aqui com a doutora Meyer, que vai falar um pouquinho sobre o funcionalismo. Muito obrigada, Lur. Então, o principal representante dessa teoria foi o Talcott Parsons. Ele buscava entender como uma sociedade com milhões de pessoas era tão estável. E qual foi a resposta dele? Segundo Parsons, existem normas, valores e papéis sociais compartilhados. Esses elementos ajudam a organizar o comportamento das pessoas. Ele também apresentou 4 funções importantes, certo? A primeira é a adaptação. Isso significa conseguir recursos para sobreviver. Em uma empresa, por exemplo, é necessário conseguir dinheiro, matéria-prima, funcionários e tecnologia para continuar funcionando. O exemplo simples é a loja que percebe que os clientes estão comprando mais pela internet. Para continuar competitiva, ela cria um site e começa a vender online. Isso é adaptação. A segunda função é o alcance de objetivos. Todo sistema precisa definir metas e encontrar formas de alcançá-las. Por exemplo, uma empresa pode estabelecer como objetivo aumentar suas vendas em 20%. Depois, ela cria estratégias para atingir essa meta. A terceira função é a integração. Ela garante que as diferentes partes do sistema trabalhem juntas de forma organizada. Pense em uma empresa onde o marketing promete algo ao cliente, mas a produção não consegue entregar. Nesse caso, existe falta de integração entre os setores. Quando todos trabalham de forma coordenada, a integração está funcionando. A quarta função é a latência, que costuma ser mais difícil de entender. O que seria a latência? É a capacidade do sistema de manter seus valores, sua cultura e seus padrões ao longo do tempo. Por exemplo, quando uma empresa ensina aos novos funcionários como devem agir, quais são seus princípios e sua forma de trabalhar, ela está preservando a sua cultura. Ou seja, a latência ajuda a garantir que a identidade da organização continue existindo, mesmo com a entrada e saída de pessoas. Então, segundo Parsons, um sistema só funciona bem quando consegue se adaptar, atingir objetivos, integrar suas partes e preservar seus valores. Exatamente. Se uma dessas funções falhar, todo o sistema pode ser prejudicado. Muito obrigada, doutora Meyer. Agora, vamos passar para a doutora H, que vai explicar um pouquinho sobre Eric Trist e Fred Emery. Esses pesquisadores desenvolveram a chamada perspectiva sociotécnica. Segundo eles, toda organização possui 2 subsistemas. E quais são esses subsistemas? O sistema técnico e o sistema social. O sistema técnico envolve equipamentos, processos e tecnologia. O sistema social envolve pessoas, grupos, comunicação e relacionamentos. E qual dos dois é mais importante? Nenhum. O desempenho depende do equilíbrio entre ambos. Então, uma empresa pode possuir tecnologia avançada, mas se seus funcionários estiverem desmotivados, os resultados serão prejudicados. Quais outras contribuições de Eric Trist merecem destaque? Trist defendia diversos pensamentos. Por exemplo, o grupo é mais importante que o indivíduo isolado. Ele acreditava que os resultados de uma organização dependem muito mais do trabalho em equipe do que do desempenho de uma única pessoa. Por exemplo, não adianta um funcionário ser excelente se os demais setores não colaboram. O sucesso depende da cooperação entre as pessoas. Outro pensamento é que os trabalhadores devem participar das mudanças. Na época, era comum as empresas simplesmente imporem mudanças aos funcionários. E ele defendia que os trabalhadores deveriam ser ouvidos e participar desse processo, porque são eles que executam as tarefas diariamente e conhecem os problemas da prática. Além disso, quando participam das decisões, tendem a aceitar melhor as mudanças.
Outro pensamento que ele também defendia são as funções ser flexíveis. Outro exemplo é que as funções devem ser flexíveis. Ele criticava a divisão excessiva do trabalho. Quando cada pessoa faz apenas uma tarefa extremamente específica, a empresa tem mais dificuldade para se adaptar a mudanças. Por isso, ele defendia que os trabalhadores desenvolvessem diferentes habilidades e pudessem assumir funções variadas quando necessário. E por último, é que as pessoas não são extensões das máquinas. E essa é uma das ideias mais importantes, porque ele afirmava que os trabalhadores não devem ser tratados como peças de uma máquina. As máquinas executam tarefas mecânicas, mas as pessoas possuem criatividade e capacidade de resolver problemas, experiência e julgamento. Por isso, o ser humano complementa a tecnologia em vez de simplesmente obedecer. Muito obrigada, doutora H. Vamos de volta ao estúdio com a Júlia. Muito obrigada, Lur. Agora vamos passar para a nossa especialista Brenda, que vai falar sobre Romance. Isso aí, Júlia. Agora nós estamos aqui com a Brenda, que ela vai contar pra gente um pouquinho sobre o Romance. George Romans estudou os pequenos grupos dentro das organizações. Ele identificou dois sistemas, o sistema externo e o sistema interno. E quais seriam as diferenças desse sistema? O sistema externo envolve tarefas, tecnologia e exigências no ambiente. O sistema interno envolve amizades, confiança, liderança informal e relações pessoais. E esses sistemas, eles estão ligados? Completamente. Qualquer mudança em um deles afeta o outro. Ao estudar a teoria dos sistemas, a gente também encontra 3 modelos conceituais que são importantes e que tentam explicar como as organizações funcionam. A gente pode começar pelo modelo de Likert? Claro, Likert acreditava que uma organização funciona como uma rede de grupos interligados. Para ele, uma empresa não é formada apenas por indivíduos trabalhando separadamente, mas por vários grupos que precisam se conectar. Como assim? Pense em uma empresa com setores de marketing, financeiro, produção e recursos humanos. Cada setor é um grupo diferente, mas todos precisam trocar informações e trabalhar juntos. Likert dizia que existem pessoas que atuam como elos nesses grupos. São geralmente líderes, supervisores ou coordenadores que participam de mais de um grupo e ajudam a manter a comunicação. Por isso, para Likert, a eficiência de uma organização depende muito da qualidade das relações entre seus grupos internos e externos. Tu pode explicar agora um pouquinho sobre o segundo modelo? O segundo modelo ele foi desenvolvido por Kahn. Ele concordava que as organizações possuem grupos, mas acreditava que o mais importante não eram os grupos em si. Nesse contexto, então, o que seria mais importante? O mais importante seriam os papéis desempenhados pelas pessoas. Segundo Kahn, cada indivíduo ocupa um papel dentro da organização. Por exemplo, gerente, supervisor, vendedor, analista ou diretor. O funcionamento da empresa depende da forma como esses papéis se relacionam. Por exemplo, um gerente possui determinadas responsabilidades e expectativas. Já um vendedor possui outras. Quando cada pessoa entende seu papel e trabalha em conjunto com os demais, a organização funciona melhor. Por isso, Kahn enxergava a empresa como um sistema de papéis interligados. Brenda, agora contextualiza pra gente um pouquinho a respeito do terceiro modelo. O terceiro modelo ele foi desenvolvido por Katz e Kahn. Eles criaram uma das aplicações mais importantes da teoria geral dos sistemas nas organizações. O que eles defendiam? Eles afirmavam que a organização deve ser entendida como um sistema complexo e aberto. Complexo porque envolve pessoas, grupos, processos, setores e relações diversas, e aberto porque depende constantemente do ambiente externo para sobreviver. Então, uma empresa não pode ser analisada separadamente? Exatamente. Ela sofre influência dos clientes, fornecedores, concorrentes, governo, economia e da sociedade em geral. Além disso, Katz e Kahn afirmavam que uma organização não é algo fixo. Ela está sempre mudando e se adaptando ao ambiente. Por isso, eles consideravam a organização um sistema dinâmico, formado por relações e processos que acontecem continuamente. Então, por fim, a gente pode afirmar que os 3 modelos eles possuem focos diferentes. Sim, Likert enfatiza os grupos, Kahn enfatiza os papéis. E Katz e Kahn enfatizam a organização como um sistema aberto, complexo e em constante interação com o ambiente. Depois de ouvir sobre tudo isso, a gente também queria saber o que é o homem funcional. Na abordagem sistêmica, as pessoas são analisadas pelos papéis que desempenham. Pode acabar gerando algum problema? Como é que isso acontece na prática? Sim, é o que chamamos de conflito de papéis.
Imagine um vendedor que recebe a missão de atender o maior número possível de clientes durante o dia. Ao mesmo tempo, os clientes esperam um atendimento detalhado e personalizado. Ele passa a receber expectativas diferentes e até contraditórias. Isso gera pressão, tensão e dificuldade para decidir qual exigência atender primeiro. Esses conflitos podem diminuir a satisfação no trabalho, aumentar o estresse e prejudicar o desempenho da organização. Então, os conflitos de papéis, eles acabam prejudicando não só o trabalhador. Não, eles também prejudicam a cooperação e a coordenação dentro da empresa, tornando o trabalho menos eficiente. Muito obrigada, Brenda. Agora, de volta para o estúdio. Então, após a nossa investigação, concluímos que a teoria geral dos sistemas ajudou e revolucionou a forma como as organizações podem ser compreendidas. Ela mostrou que as empresas não funcionam como setores isolados, mas sim são compostas por sistemas interdependentes. Além disso, a perspectiva sociotécnica destacou a importância do equilíbrio entre tecnologias e pessoas. Esperamos que a reportagem tenha ajudado a contribuir para a compreensão desse tema que é tão importante. Agora, fique com o capítulo de hoje de Teoria dos Sistemas. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu quero um cappuccino e um pão de queijo. Tá, é pra já. Marina, temos um problema. O que houve? Acabou o leite, como é que eu vou fazer os cafés? Como assim acabou o leite? Não devia ter acabado, a entrega estava prevista para ontem. Então meu pedido não vai sair? A gente vai tentar resolver isso rápido. Eu tô atrasada pro trabalho. Peraí, vamos manter a calma e a gente tenta entender o que está acontecendo. Michelle, você falou com o fornecedor? Falei, mas teve um atraso e ninguém nos ajudou. E o estoque de segurança? Tem, mas não é suficiente para cobrir o que a gente precisa. Meu Deus, um simples atraso causou toda essa confusão na cafeteria. Exatamente, e isso mostra algo muito importante na administração. O quê? A teoria dos sistemas. Teoria de sistema? Não entendi muito bem. Eu vou explicar. Imagina que a nossa cafeteria é um sistema. Um sistema? Tipo um computador? Não só isso. Na administração, sistema é quando um conjunto de partes trabalham juntas para atingir um objetivo em comum. Então cada setor da cafeteria é uma parte desse sistema? Isso mesmo, o fornecedor ele entrega os produtos, o estoque controla os insumos, vocês atendem os clientes e eu coordeno tudo. Quando uma dessas partes falha, Todo o sistema é afetado. e o atraso do fornecedor afetou o estoque. E o estoque afetou os atendimentos. E o atendimento afetou os clientes. Exatamente, vocês acabaram de entender o conceito principal da teoria dos sistemas, a interdependência. E além disso, nós temos as entradas, que são os insumos que a gente recebe, o processamento, que são os produtos que a gente prepara, as saídas, que são os produtos, cafés e lanches que são vendidos, e além dos feedbacks, que são as sugestões e reclamações de cada cliente. Então a minha reclamação também faz parte do sistema? Sim, ela ajuda a identificar problemas e melhorar processos. Mas eu vou resolver esse problema agora. João, a gente precisa melhorar nossa comunicação. Quando tiver um atraso, eu quero ser avisada imediatamente. Você tem razão. Vamos implementar notificações automáticas para os clientes e parceiros. Ótimo. Michelle, a gente vai precisar criar um estoque para esses produtos essenciais. Vou organizar isso hoje mesmo. E a gente pode avisar os clientes com antecedência quando tiver algum problema. Excelente ideia. Ah, agora eu entendi. O problema não é só a falta de leite, é a falha em todo o sistema. Exatamente. Um bom gestor ele precisa enxergar a organização como um todo, porque tudo está conectado. A teoria de sistemas mostra que uma organização funciona como um conjunto integrado de partes. Quando os gestores entendem essa conexão, conseguem tomar decisões melhores e alcançar resultados mais eficientes.
teoria dos sistemas.